E aí, pessoal? Aqui é o Dev Precavido de novo, dessa vez com um pouco menos de barba do que nos episódios anteriores. Dessa vez aparecendo aqui para o quinto devlog do Projeto de Mamante. Eu sei que esse episódio demorou para sair. Aconteceu que no final de semana passado eu gravei o vídeo e fiz ele inteiro, mostrei tudo do projeto. E aí quando eu tava para enviar ele, eu percebi, pô, esse vídeo não ficou muito legal, então eu vou gravar de novo. Então acabei demorando ainda mais uma semana. Mas tá tudo bem. E por quê? Porque hoje eu tenho várias coisas legais para mostrar. Não é uma mecânica específica que eu implementei, e sim várias. Aconteceu que nessas últimas semanas eu trabalhei em várias mecânicas pequenas que individualmente não demoraram muito para se implementar. Então agora eu tô com um protótipo da primeira fase com várias coisas já implementadas e eu vou mostrar meio que todas elas para vocês nesse devlog. Então eu vou jogar aqui, vou mostrar como está a build atual e vamos lá então. Bom, então como eu falei, aqui a gente tem o primeiro protótipo da primeira fase do jogo do Diamante. Mais para frente no vídeo eu vou falar um pouquinho melhor, né, do nível em si, do planejamento, mas por agora vamos fazer uma gameplay aqui e mostrar como ela tá. Então aqui nós temos o bom e velho Diamante, e logo de cara a gente já tem uma placa aqui. Então, você é o Diamante, o herói de diamante. Use as setas da esquerda e da direita para andar. Reparem que está em inglês porque eu vou publicar o jogo em inglês. Então vamos lá, aqui a gente tem esses diamantes que a gente consegue pegar e eles acumulam. Que aperte Z para pular, então a gente pula aqui, percorre, a gente pega mais um. Segure o espaço para carregar o seu dash e solte a barra de espaço para soltá-lo. Então, a grande parte da ideia do jogo é que o dash não seja usado só para combate, então para movimentação também. Esse é um pulo que o. Aliás, esse é um buraco que você não consegue passar só com o pulo. Então, se a gente tentar passar, a gente cai, perdemos uma vida ali em cima e voltamos de volta para a plataforma. Vamos escalar aqui. Mais uma plaquinha. Dê o seu dash através de inimigos para derrotá-los, mas não encoste neles ou você pode se machucar. Então, aquela coisa bem básica, né? Explicar as mecânicas do jogo. E aqui nós temos o inimigo do nosso primeiro devlog, o Walker Enemy, que fica andando para lá e para cá nesse espacinho. Vamos derrotá-lo então. E está feito. Vou continuar seguindo aqui a fase. Subir aqui. Vocês veem que tem esse fundinho parallax que eu adicionei. Vamos usar o dash de novo para passar aqui. Isso daqui já pode se tornar um canal de gameplay praticamente, né? E agora, pegando o 10º diamante, a gente ganha uma vida. E você está por conta própria agora. Vá derrotar esses caras maus. E aqui eles acabaram ficando um em cima do outro. Mas tem dois walkers. Já derrotamos um. Vamos derrotar o outro. Esperar ele vir aqui. E pimba. E aqui é onde será o final da fase. Mas ainda não tem nada implementado para realmente terminar a fase. E é assim que está o protótipo da primeira fase. Bom, então agora vamos abrir o Unity aqui um pouquinho para falar da parte técnica. Como pode ser visto na build, bastante coisa foi adicionada, né? E eu estou bastante satisfeito com isso, inclusive. Agora o jogo, na minha opinião, está com uma cara bem mais de jogo do que ele estava antes. Antes estava com muita cara de protótipo ainda. E isso se dá principalmente eu acho que ao fundo, a fase em si, né? A maneira se deve a tudo, para falar a verdade. Então, como tem bastante coisa para se falar sobre, eu resolvi estruturar aqui, vamos falar uma por uma, e eu quero começar falando da fase em si do jogo. Então aqui a gente tem a visão completa dela. Eu acho que eu já disse num vídeo anterior, mas o plano é que o jogo completo tenha 6 fases, e esse é o protótipo da primeira, que eu acho que não vai mudar muito. O objetivo dela é que ela seja mesmo simples, direta, não demore muito, e demonstre, passe para o jogador as principais mecânicas do jogo. Então, aquilo bem simples. Ela é feita para demonstrar o movimento básico do jogador e, principalmente, o uso do dash, tanto como uma ferramenta para ataque, quanto como uma ferramenta para platforming.
Vocês veem que eu nem mencionei o dash jump do jogador, muito embora ele seja realizável, mesmo nessa primeira fase. Isso é porque eu quero que ele seja uma coisa um pouco mais avançada. E então não quero tratar dele logo na primeira fase, né? Não quero ensinar o jogador sobre ele logo na primeira fase. Então vocês veem aqui, realmente é uma progressão bem simples, a gente tem uma fase bem linear, só alguns pulos, um pouquinho de verticalidade, alguns poucos inimigos, para o jogador se acostumar. E também quero falar um pouquinho sobre o design, né? Esse daqui eu estou usando, vou colocar aí na tela, é um tile map que eu fiz mesmo antes de começar a fazer os devlogs para o jogo, que são prédios. A ideia é que o jogo inteiro se passe por cima de prédios, assim, né? Já que o Dimamante é um super-herói, um vigilante da noite. E a ideia é realmente que dê essa sensação de profundidade, tendo esses prédios que não tem nenhuma função de plataforma nem nada assim, mas eles estão aqui para fazer parte do fundo, né? Eu achei que isso ficou bem legal. Então é isso por agora que eu tenho a dizer sobre a primeira fase e o protótipo dela. Próxima coisa que eu quero falar aqui são as placas. Eu senti muito a necessidade de dar um tutorial para o jogador para ele ler e entender o que está acontecendo conforme ele está jogando. Normalmente, o que eu faço quando eu crio jogos, quando eu participo de Game Jams, é que no próprio menu do jogo eu coloco um botão escrito tutorial ou como jogar. E lá eu deixo um texto enorme, várias páginas assim, ensinando o jogo e falando sobre o jogo. E isso é uma coisa que eu não quis fazer dessa vez, então eu peguei essa ideia super manjada já, que são placas com instruções, placas que trazem um texto para o jogo. E o que eu fiz com essa placa não foi nada muito complicado, eu criei um prefab aqui de placa, que tem um renderer, ele tem um box collider do tipo trigger, que on trigger enter, ele ativa a função desse script, sign, que eu atribuí a ela. Então, que você coloca o texto que você quer que a placa tenha, e o que ele faz é, cada placa, cada prefab de placa, tem aqui também a posição acima em que o texto vai aparecer. E, então, quando você ativa o trigger da placa, ela puxa o texto e faz ele aparecer em cima. Esse texto ele é um World Canvas, que é um tipo de canvas que se localiza por meio de coordenadas do mundo. Só existe um dele por fase, e ele na maior parte do tempo fica desativado, fica desativado. Eu consigo ativar ele aqui, ele tem um texto de teste que eu coloquei, e normalmente ele está desativado. Quando você passa pela placa, ele ativa e é movido até a posição definida pelo prefab da placa, e o texto dele é trocado pelo texto que você deu para a placa. Então, como você sempre vai estar só vendo uma placa por vez, ele vai indo de uma placa para outra e não tem problema, não teria o problema de você estar tocando em duas placas de uma vez. O grande problema que eu tive com o desenvolvimento dessa mecânica é isso daqui. Eu quero sempre que o tamanho da caixa de texto se adeque à quantidade de texto. Então tem menos texto e a caixa fica menor. E para fazer isso é uma coisa muito simples, eu simplesmente uso um Content Size Fitter e um Vertical Layout Group na caixa de texto. Só que um problemão que eu estava tendo é que quando a gente cria, eu alterei aqui, né, para demonstrar, quando a gente cria um canvas, e no caso aqui um World Canvas, ele sempre aparece do tamanho do canvas mesmo, então que é bem, bem, bem grande. Então o que eu quis fazer foi diminuir para deixar ele do tamanho do resto do mundo. E foi o que eu tentei fazer, aliás, foi o que eu fiz. E a maneira como eu estava tentando adequar o tamanho ao resto do mapa era principalmente controlando a escala do painel de texto. Então aqui, certo? Assim. Então coloquei aqui bem pertinho para poder comparar, tal. E mesmo o tamanho da letra. Então coloquei aqui, digamos, 5. E também aqui nessa variável que é o pixels per unit, para controlar a borda. E até estava funcionando. Mas eu tinha esse problema que tinha sempre uma quantidade mínima de altura que ficava
para a quantidade de texto, né? Então acontecia uma coisa como a que está acontecendo aqui na tela. E mesmo agora eu não estou conseguindo recriar direito a situação, mas era o caso de, por exemplo, eu tinha uma linha de texto e uma caixa enorme em volta. E eu descobri que isso se dá por causa do tamanho da fonte. Então, quando ela é muito pequena, como aqui é o caso 5, e na hora que eu estava testando, estava até mesmo nas casas decimais, se eu não me engano. Que agora eu realmente não estou conseguindo recriar. Mas eu estava tendo esse problema. Então, eu descobri que a maneira ideal de lidar com esse tipo de situação, então, em que a gente tem algum problema de formatação por causa do tamanho do texto, que não pode ficar pequeno demais, é a gente dar scale para baixo, né, no tamanho do próprio canvas. Então eu mudei aqui a escala do canvas para 0.025 e isso já escalou todos os componentes dele e funcionou da maneira ideal. Essas placas foram uma das minhas adições favoritas e eu pretendo usar elas durante o jogo inteiro, mesmo que só para entreter o jogador. Os diamantes coletáveis também são uma coisa super simples. Eu criei uma classe base assim para coletáveis no jogo, porque eu pretendia criar até power-ups assim que fossem estender o alcance do dash do diamante, mas no final acho que nem vou fazer isso. De toda forma, usei para criar esse coletável. Ele define uma funçãozinha para o que acontece quando ele é pego, e no caso desse diamante, ele implementa que quando ele é pego, ele adiciona um ponto, né, para a quantidade de diamantes coletados pelo Dimamante. E numa vez, isso daí é tudo no script do Dimamante em si, que ele tá com 10 diamantes coletados, ele adiciona uma vida, que aparece aquela animaçãozinha de interface, que eu nem vou entrar muito a fundo, por ser muito simples, mas aparece aquela animaçãozinha na interface e ele ganha uma vida. Quando ele é coletado, ele também adiciona aquela animação de não sei, parece um brilho, né, quando ele é pego, que eu me inspirei aí em imagens que eu procurei no Google de coletáveis em jogos e a maneira como eles somem quando eles são pegos, e eu peguei uma imagem, tipo um brilhinho assim de uma estrela e eu meio que fiz com base nisso. Não tem nada muito mais que eu gostaria de comentar sobre o diamante, realmente pela simplicidade dele, a não ser que eu pretendo usar ele pelas fases como uma forma de fazer o jogador explorar partes do mapa que ele normalmente não exploraria, né? Tentar aumentar o desafio um pouquinho. Uma coisa também que eu adicionei que no final nem deu para mostrar na gameplay foi um movimento para a câmera quando o Dimamante ele prepara o dash. Então o que normalmente vinha acontecendo era, digamos que eu quisesse carregar o dash para a esquerda agora, não ia ser muito agradável para o jogador porque a câmera não está centralizada no lado que ele quer dar o dash. Então agora, quando ele dá o dash para o lado que está oposto ao que está atualmente focado, a câmera se reajusta para lá. E isso ainda tem vários bugs. Eu acho que a parte do jogo, por enquanto, que tem mais bugs são a câmera e o movimento do jogador, mas isso foi uma coisa que, poxa, mudou completamente a gameplay, na minha opinião, e tá bem mais confortável de dar o dash assim. Quero agora falar brevemente também do sistema de vidas e de respawn do jogador, que também são bem simples. O de vidas eu defino aqui a quantidade de vidas que o jogador começa, e sempre que ele entra em contato com um inimigo, e isso daí é simplesmente por meio de colisão, ele perde uma vida, e quando ele cai do mapa, ele perde uma vida também. A maneira como eu detecto se ele caiu do mapa é por meio desse collider aqui, que é um. Cadê? Death Pitch, aqui. Esse Edge Collider 2D, que é um tipo de collider que pode ser só uma linha, ele não precisa ser um polígono fechado. Então, que eu expandi ele pelo mapa aqui. É importante realçar que eu tô fazendo essas coisas conforme a minha intuição, então essa pode não ser a maneira ideal de se fazer, qualquer outra das coisas desse vídeo também, mas foi a solução que eu encontrei. Então, quando ele toca aqui, ele volta para o lugar que ele estava, já vou entrar em como ele faz isso, e ele perde uma vida também, baseado em simples colisão. Ainda não acontece nada também quando ele não tem vidas, ele simplesmente fica com a vida negativa e buga a UI. E a maneira como ele sabe para onde voltar são essas respawn zones, que eu espalhei por todos os prédios. Que são basicamente o quê? O script do Dimamante tem uma referência para uma respawn zone, e sempre que ele toca no collider de uma,
que o prefab da Respawn Zone é um collider, esse Edge Collider 2D, com um transforme de cada lado. Então, digamos que ele tocou no collider, nesse Respawn Zone desse prédio. Isso faz que quando ele entra com o precipício, quando ele cai, ele seja enviado de volta para a última respawn zone que ele entrou em contato. E ele se transporte para o lado mais próximo de onde ele estava, né? Para o transforme mais próximo de onde ele estava. Então, se ele cai aqui para a esquerda, ele vai voltar para esse lado desse prédio que foi o que ele tocou por último. Realmente, nada muito complicado. E por fim, a última coisa que eu quero falar é sobre o fundo da fase e sobre esses prédios que eu fiz o asset mesmo e coloquei com efeito parallax. Eu acho que talvez melhor do que eu explicar a lógica por trás seja eu linkar o vídeo, vou colocar aí na descrição o vídeo que eu usei para fazer. Eu usei o código do CodeMonkey, que foi muito bom, e eu analisei o código, vi o tutorial dele que ele explica, e ele mostra como usar como fazer um fundo que tenha esse efeito parallax simples. Eu quis colocar um fundo de cidade, né, para dar essa, não sei, dimensão, essa sensação de profundidade conforme o Dimamante anda, e quis que o jogo se passasse de noite também, então deixei o fundo da câmera como azul escuro. A lógica do efeito parallax em si não é muito complicada, é simplesmente você tem que deixar ele bem comprido, com pelo menos 3 vezes o tamanho do asset original, tem que colocar ele no modo tiled para ele se repetir várias vezes, e sempre que você percorrer uma determinada distância, ele vai se teletransportar até a posição da câmera, calculando o offset que ele está dele mesmo para o offset que ele tem que estar para que não haja uma quebra, né? Para que ele esteja sempre contínuo. De novo, o link está aqui na descrição. Ufa, videozinho mais comprido, mas faz sentido, porque teve bastante coisa. Eu me senti já confortável para ter feito a primeira fase, porque da minha perspectiva, o que aconteceu é que agora que eu terminei de fazer os inimigos, o jogo, se a gente vira o jogo como um set de Lego, ele já tem as peças maiores, ele já tem as peças principais que configuram um jogo. Então ele tem os inimigos, tem a câmera, a movimentação do jogador e o cenário. E isso tudo faz com que um jogo já possa ser montado, por mais simples que seja. E tendo essas peças, a gente pode começar a fazer as peças menores, que adicionam qualidade ao jogo, como é o caso das placas, dos diamantes, da movimentação mais dinâmica da câmera e por aí vai. Então eu sinto muito na maneira como eu trabalho a necessidade de ter primeiro as peças grandes para depois colocar as peças pequenas. Então é por isso mesmo que eu estou fazendo o menu do jogo agora e a maneira como as diferentes fases do jogo vão se conectar. Eu acho que para eu poder fazer as outras fases do jogo agora, eu preciso ter a fundação para que o jogo possa ter várias fases diferentes. Então, provavelmente o próximo devlog vai se tratar do menu. E é isso. Agradeço aí por assistir ao vídeo. Esse daqui ficou mais complicado mesmo. E é isso. Então, até o próximo devlog.